A história da luta contra o apartheid na África do Sul é, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes do século XX na busca por direitos humanos. É uma daquelas histórias, sabe, de opressão brutal, de uma resistência incrível e, no fim, de um triunfo que inspirou o mundo todo, com a figura de Nelson Mandela no centro de tudo. Bom, para a gente entender essa jornada por completo, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar no que era o sistema do apartheid. Depois, a gente vê como a luta pela liberdade se organizou. Aí, a gente entende a pressão que o mundo fez, como aconteceu a transição para a democracia e, por fim, quais são os legados e os desafios que a África do Sul encara até hoje. Então vamos começar pelo começo. Para a gente ter a dimensão do tamanho da luta, é preciso sacar o que o apartheid realmente foi. E aqui está o ponto principal. Não era só preconceito. Era algo muito, mas muito maior. Era um sistema de Estado meticulosamente planejado para segregar uma sociedade inteira. E o nome, né? O próprio nome já entrega tudo. Apartheid, em Afrikaner, a língua dos colonizadores holandeses, quer dizer separação. Essa foi a política oficial que o Partido Nacional colocou em prática em 1948, com um objetivo muito claro e brutal: construir uma sociedade baseada na divisão de raças. E olha, essa divisão não surgiu do nada em 1948. As raízes disso são muito mais profundas. Se a gente olhar para este mapa antigo da Colônia do Cabo, dá para ver como a história colonial, séculos antes, já estava desenhando as linhas que separavam não só as terras, mas principalmente as pessoas. A base da segregação já estava ali. E é importante a gente entender que isso não ficava só no papel, na teoria. Eram leis cruéis que ditavam o dia a dia das pessoas não brancas. Significava não poder votar. Significava ter acesso limitado a empregos, a moradia, a uma educação de qualidade. Hospitais, praças, tudo era separado. E pior, milhões de pessoas foram forçadas a viver em territórios específicos, os tais homelands. Claro que um sistema brutal como esse ia gerar uma reação, né? Era inevitável. Então, vamos ver agora como essa opressão toda fez nascer uma resistência poderosa, organizada e que não ia desistir. Essa luta não foi da noite para o dia. Ela foi se construindo ao longo de décadas e foi marcada por momentos muito trágicos que, em vez de calar o movimento, acabaram dando mais força para ele. O massacre de Sharpeville, em 1960, foi um desses momentos cruciais. Depois dele, o Congresso Nacional Africano, o CNA, foi proibido. Anos depois, em 76, o levante de Soweto, com jovens estudantes na linha de frente, mostrou para o mundo a cara violenta do regime. E essa fala do Nelson Mandela, durante o julgamento dele em 1964, resume perfeitamente o dilema daquele momento. Ele deixou muito claro que a luta armada não foi a primeira opção, mas a única que restou quando o governo respondia a qualquer manifestação pacífica com mais e mais violência. Mas essa luta não ficou só dentro da África do Sul, não. Com o tempo, o resto do mundo começou a prestar atenção e, mais importante do que isso, começou a agir. A gente está falando de uma rede global que foi se formando, sabe? De pequenos grupos de ativistas organizando protestos em cidades do mundo todo, até os grandes debates e resoluções dentro das Nações Unidas. O objetivo era um só: isolar o regime do apartheid. E essa pressão vinha de todos os lados. Pensa no cerco mesmo. Tinha sanção econômica para apertar o bolso do regime, para sufocar as finanças, tinha boicote a eventos esportivos e culturais para isolar o país socialmente e tinha um embargo de armas da ONU para enfraquecer o poder militar deles. E olha que legal este exemplo aqui, que mostra como essa pressão chegava de tudo que é lugar, inclusive do Brasil. Isso aqui é um telex de 1985. Nele, ativistas brasileiros pediam para o então presidente José Sarney que o Brasil rompesse todas as relações com a África do Sul. Isso é solidariedade global em ação, ali documentada. Então, com essa pressão toda vindo de dentro e de fora, não teve jeito. Os pilares que sustentavam o apartheid finalmente começaram a desmoronar. E aqui tem um ponto super importante. O fim do apartheid não foi tipo um interruptor que alguém desligou. Foi um processo, negociado, com passos muito claros e essenciais. Primeiro, legalizaram os movimentos de oposição, como o CNA. Depois, libertaram os presos políticos, um momento simbolizado pela saída de Mandela da prisão. A partir daí, começaram as negociações para uma nova Constituição que culminaram no passo final, as primeiras eleições livres para todo mundo. E essa data ficou para a história. 27 de abril de 1994. O dia em que, pela primeira vez, milhões de sul-africanos de todas as raças formaram filas gigantescas para poder votar.
o dia em que elegeram Nelson Mandela como o primeiro presidente da Nova África do Sul. Só que uma coisa é derrubar um sistema opressor. Outra coisa bem diferente e talvez até mais difícil é curar as feridas de uma nação inteira e construir uma sociedade realmente igualitária. E esse é um desafio que continua até hoje. E, para lidar com as atrocidades do passado, a África do Sul escolheu um caminho bem diferente, único. Em vez de julgamentos como os de Nuremberg, eles criaram a Comissão da Verdade e Reconciliação. A ideia não era só punir, mas sim buscar a verdade, a reparação, a compreensão. Tudo isso guiado por um conceito africano fundamental, o Ubuntu, que é a ideia de que a nossa humanidade está toda conectada. O problema é que, mesmo com a liberdade política, a herança econômica do apartheid é teimosa, ela persiste. O país ainda hoje é como se tivesse duas economias, uma moderna industrial e a outra onde vive a maioria da população, marcada pela pobreza e pela falta de oportunidades. É um resultado direto de décadas de exclusão e essa desigualdade ainda é um obstáculo gigantesco. Então, a jornada da África do Sul para sair do apartheid é, com certeza, um dos maiores triunfos da história dos direitos humanos. Mas ela também deixa essa pergunta no ar. Uma pergunta que ecoa até hoje não só lá, mas no mundo todo. Como é que uma nação consegue curar as cicatrizes de um passado tão violento e, ao mesmo tempo, construir um futuro justo para todo mundo? É um trabalho que não acabou, uma lição contínua sobre justiça e reconciliação,